Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José. Nesse começo de mês, nesse começo de semana, com muita coisa importante acontecendo aqui no Brasil hoje, que nós estamos vendo, mas também com muitas coisas importantes que estão acontecendo que nós não estamos vendo. E algumas delas terão desdobramentos nesses próximos dias aqui no nosso país, contra personagens que fizeram muito mal ao povo brasileiro e ao nosso país. Eu vou conversar com vocês sobre esses dois universos e trazer algumas informações jurídicas para explicar o porquê a figura do mentor espiritual, constitucional, político, jurídico do ex-presidente da República ainda não sofreu sanções muito pesadas, mas demonstra um certo medo, um certo pavor, porque ele já está recuando de algumas posições que tem adotado publicamente. Vou conversar com vocês sobre essas histórias, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, o noticiário político de hoje aqui no Brasil, as coisas que nós estamos vendo, os noticiários estão girando ao redor desse julgamento que começou lá no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que poderá determinar a cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Bom, tem muita gente que está nutrindo aí uma ênfase gigantesca para essa história, mas ela não terá desdobramentos muito significativos na vida do senador Sérgio Moro. Isso porque, se ele perder o cargo lá de senador, emprego para ele, nesse universo que nós já sabemos aqui no Brasil, não faltará para ele. Ele continuará sendo um sujeito político que ainda vai ser ouvido, vai ter ali algum tipo de voz, né, nesse país que nós temos aqui. Ele não será, se bem que ele ficará com esse tipo de sanção inelegível também por pelo menos 8 anos. Então, essa é uma sanção eleitoral, mas não chega a ser uma sanção política que aniquile completamente o poder da criatura, até porque a sua esposa, sua cônjuge, já está no cenário político representando o clã, por assim dizer, né? E, do ponto de vista criminal, nenhum tipo de sanção seria colocada ali nas costas do senador em função dessas circunstâncias. Portanto, eu não sei porque existem tantas pessoas que estão carregando tanto as tintas, né, sobre esse julgamento, que do ponto de vista político pode até acarretar danos ao governo Lula, na medida que, se uma vez cassado e tiver eleição, terá eleição acontecendo isso no Paraná, o substituto de Sérgio Moro não parece ser ninguém alvissareiro, não. Porque, inclusive, a senhora Michele está cotada para ser candidata e mesmo a sua esposa, né, a esposa do Sérgio Moro, a Rosângela Moro. Além de outros 2 candidatos que ficaram com a votação muito expressiva no Paraná para a corrida do Senado, que também são alinhados com a extrema-direita, são pessoas muito próximas do ex-presidente da República. Então, sob esse aspecto aí, a gente tira uma figura, uma parcela da sociedade se sente vingada, se sente justiçada, mas pragmaticamente não é uma questão fundamental aqui para o nosso país nesse momento, né? Mas vida que segue, justiça que seja feita, né? Bom, é o primeiro pontapé na criatura, pelo menos é o que muitas pessoas estão pensando, né? Bom, hoje mais cedo eu conversei com vocês também sobre o comportamento do presidente Lula de não ter tocado em nenhuma vírgula no fato histórico do golpe militar de 64, fazendo sempre traçando esse paralelo. Uma é a função de chefe de Estado, como presidente da República, e outra é o sujeito político, é o agente que estimula o debate, estimula as consciências críticas, que politiza a sociedade. A omissão do presidente Lula transmite para a sociedade mais um recuo que de tantos outros que ele já tem demonstrado ao longo do governo dele, que de fato acaba colocando cada vez mais a figura do presidente da República como refém. E por isso que eu tenho falado aqui muitas vezes, tenho chamado todas as pessoas que podem ter algum tipo de influência
para que o presidente da República ele faça mais encontros com a sociedade, através dos canais todos que estão aqui nas redes sociais, que ele escute, que ele interaja, porque os governantes, de uma maneira geral, eles ficam numa redoma. A gente pensa muitas vezes que informações que são dadas a auxiliares muito próximos, que as informações e que as percepções críticas chegam e às vezes não chegam. Então é muito mais importante o presidente ter um contato com o público de uma maneira geral, que ele possa interagir, do que simplesmente pelos mecanismos formais. Coloquei para vocês mais cedo esse vídeo aqui do Frei Beto, onde ele manifesta também a sua discordância com esse tipo de comportamento que o presidente Lula está adotando, porque a continuar dessa forma aí, realmente a gente vai ficar numa situação muito fragilizada, e o nosso dever todo é arrastar o presidente da República para uma posição mais proativa, uma posição mais de enfrentamento a esse tipo de personagem e aquilo que eles representam aqui no nosso país, que a gente não pode deixar voltar, né? Bom, sobre isso nós vamos falar agora. Essa figura aqui, ele tem feito esse papel de mentor político e profeta, né? E tem rogado pragas, né? Ele tem falado coisas como essas aqui, no encontro, né? A Marcha para Jesus, ele disse isso aqui. Dor da toga, Alexandre de Moraes, a sua casa ainda vai cair. E eu vou dar as hipóteses. Aí vai dar hipótese, que o povo, o Senado vai derrubar, isso aqui. Olha só, isso aí já foi feito há 8, 9 meses atrás, né? E, de fato, o ministro Alexandre de Moraes ele vai sair do Supremo Tribunal Federal, para lamento de todos nós, né? Mas isso quando ele se aposentar em 2044. Então, senhor Silas, o senhor vai ter que aguentar aí o ministro Alexandre de Moraes pelo menos mais 20 anos, né? À frente de muitas ações do Supremo Tribunal Federal, inclusive algumas em que o senhor pode estar envolvido, né? E daí a gente vê alguns comportamentos do senhor muito estranhos, né? Bom, nessa Semana Santa agora, nessa Semana de Páscoa, né, melhor dizendo, né? O deputado distrital Chico Vigilante fez uma representação contra Silas Malafaia na Procuradoria-Geral da República. A postagem aqui diz o seguinte: deputado Chico Vigilante cobra prisão de Silas Malafaia após ameaças ao STF. A ameaça feita por ele é extremamente grave e não poderá ser tolerada. Que ameaça foi essa? Que poderia ensejar o Silas Malafaia no crime de obstrução de justiça, que dá de 3 a 8 anos. Ou seja, ele tumultuando, ele criando embaraços à investigação com o comportamento que ele está fazendo, ele fazendo ameaça e tal. O que ele fez? Eu disse para vocês aqui que ele não tinha vídeo nenhum e que mesmo que tivesse algum tipo de vídeo nenhum teria o condão de reverter decisões judiciais. Não é assim que a banda funciona, né? Não é assim que o Poder Judiciário funciona. Com uma futrica publicada, de repente muda-se o processo todo. Não está previsto na legislação a futrica, o vídeo, a fake news como ferramenta processual para alterar a prisão de quem quer que seja, né? Mas aí ele ficou dizendo essas coisas, depois deu uma recuada, né? No português assim, bem claro, né? Ele arregou, né? Ele voltou para trás, né? Nesse tipo de comportamento aqui. Olha, se eu for preso, tem um vídeo gravado, minha autodefesa. Como o Bolsonaro também tem um vídeo gravado. E aí ele transformou um vídeo que seria um vídeo de acusação, de embaraço à justiça, de ameaça, né? A um vídeo de despedida, né? Se eu for preso e se Bolsonaro for preso... Olha, ele já colocou isso no cenário, tá? Que a situação dele tem coisas que ele não sabe, mas que podem estar correndo aí. E ele deve estar também se estranhando bastante por que ele tem agredido tanto o ministro Alexandre de Moraes e ainda não sofreu uma trombada. Existem explicações para esse tipo de situação. No campo jurídico, e até porque o ministro Alexandre de Moraes não é nenhum tolo, não é nenhum leigo. Ele está lidando aí com uma situação muito complexa. E tem um detalhe também, tá, gente, que pouca gente sabe. O ministro Alexandre de Moraes ele é assessorado por magistrados muito experientes, muito competentes também. Tem até desembargador na equipe do ministro Alexandre de Moraes. Então ele não está sozinho. Sobretudo em algumas situações que ele compartilha decisões que ele toma com os outros ministros da Suprema Corte. Então,
Se alguém está achando que o ministro ali está sozinho, que ele está de bobeira no meio dessa história aí, podem tirar o cavalinho da chuva. Mas por que que a figura do Malafaia ainda continua lépido e fagueiro fazendo as coisas que ele está fazendo? Bom, já expliquei que ele se ampara sempre na proteção constitucional de ser um líder religioso. Isso teria um impacto político. Você prender um líder religioso aqui no Brasil, você teria que ter uma base jurídica muito substancial, né? E ele se aproveita de algumas brechas, como por exemplo essa aqui do Código Penal, pela inovação que trouxe o Código Penal do artigo 359, que diz que não constitui crime previsto nesse título, ou seja, o título que prevê golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, contra as instituições, contra a presidência da República, enfim, não constitui crime nesse título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, aglomerações ou qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Bom, isso foi incluído pelos progressistas no Código Penal, né? No sentido de preservar a opinião das pessoas que fazem críticas consequentes, críticas oportunas, críticas responsáveis. Mas aí, como nós vivenciamos no Brasil um banditismo descarado, né? Essas criaturas se aproveitam desse aspecto do Código Penal para fazerem agressões pessoais ao ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, como é o caso do Malafaia. E por que que o Alexandre de Moraes não toma nenhum tipo de ação concreta? Bom, a minha dedução é porque o artigo 254 do Código de Processo Penal tornaria o ministro Alexandre de Moraes impedido de julgar o Malafaia se ele tiver algum processo contra o Malafaia, por dano moral e tal. Então, o ministro Alexandre de Moraes, a única explicação dele não fazer nada é porque ele tem algumas cartas na manga. Ele tem ali a figura do Malafaia bastante envolvido nas estruturas de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Isso deve estar ali no bojo dos inquéritos que estão investigando uma série de situações. Porque esse artigo 254 diz que o juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Então, se o juiz for amigo ou inimigo, ele não pode mais julgar. Então, uma pessoa que processa a outra, evidentemente, amiga não é, né? Então, essa pode ser a principal explicação do porquê o ministro Alexandre de Moraes ainda não atirou uma flechada certeira nessa figura que tumultua tanto a vida democrática aqui no nosso país. Mas isso não exclui a figura de ser responsabilizada mais à frente de uma forma muito mais contundente e com a possibilidade do ministro Alexandre de Moraes de julgá-lo, como qualquer outro ministro da Suprema Corte. São as hipóteses que eu estou jogando aqui para a sua avaliação, né? Mande seu comentário aqui para o nosso portal. O que você acha? Vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes ele está de bobeira no meio dessa história, está dormindo de touca, como a gente fala no português, assim, tão claro, tão coloquial? Ou será que ele está armando de uma maneira que a arapuca, quando ela for disparada, não vai escapar nenhum falastrão, nenhum vigarista, nenhum criminoso? Mande seu comentário para cá. Bom, a gente volta no nosso próximo Portal do José. Tchau!